Pronto. Mais para frente, se ele perde os olhos, fica cego. Sem os ouvidos, fica surdo. Imagina agora se o órgão que preside os efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E fácil te será compreender que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode mais deter. Vocês se lembram que a gente já fez uma analogia com o carro e o motorista. Se as condições do carro não estão apropriadas, por mais consciente, por mais capaz, por melhor motorista que seja o condutor, ele vai ter problema com relação a dirigir esse carro. O carro para e ele não pode fazer grande coisa, a menos que alguém dê uma ajuda lá tal, mas fazendo a comparação com o carro, o organismo físico tem limitações, o motorista, o condutor, ou seja, o espírito, ou aquela alma, vai ter dificuldades de manifestar-se plenamente. Então, do ponto de vista de normalidade, se funciona o cérebro normalmente, então nós vamos ter uma manifestação normal, podemos dizer assim. Se bem que é muito difícil dizer o que é normal e o que não é normal, depende muito da referência, né? Mas, então, qualquer limitação, seja ela física, seja ela mental, ela está, assim, é consoante ao estado físico do encarnado. E como ele fala assim, o cujo curso já não pode deter. É o que ele tem para trabalhar, é o que ele tem para se manifestar. Então, se ele retorna à vida corporal com limitações, ele vai ter as dificuldades inerentes da situação que ele está se encontrando. Mas lembrando sempre, isso é para o aprendizado dele, é uma necessidade dele, é alguma coisa que ele impôs a ele próprio. Não é castigo, não é nada. Então, quando a gente for falar em castigo, quando a gente lembrar de castigo, quando Kardec se referia a castigo, vamos lembrar disso. A maneira com que ele falou é a forma, na época como ele escreveu, né? Vamos entender como algo que não é que Deus castiga, mas sim é uma reação àquilo que ele estava, a uma necessidade dele, ou que ele fez, né? Ou a uma ação dele. Aí ele pergunta, Kardec fala, então quer dizer que o corpo e não o espírito é que está desorganizado? Essa já fica bem mais fácil quando a gente entende essa pergunta, quando ele faz essa pergunta. Os espíritos falam que sim. Então, percebem, é o corpo que tem problema. Outro dia eu me lembro de ter contado o caso de uma trabalhadora, uma frequentadora de uma casa espírita, num dia que eu atendi ela veio, ela tinha acabado de chegar, ela estava totalmente assim, revoltada, porque o pai dela era uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão coerente, tão, assim, cordata, enfim, ela era uma pessoa normal, né? E até um pouco mais do que isso, podemos chamar assim, e estava totalmente limitada pelo Alzheimer, né? Então ela falou, como é que pode isso? Como uma pessoa pode mudar tanto? Eu falei, olha, justamente isso que eu falei para ela. Então estou dando esse exemplo aí. Ele, como espírito, ele não mudou nada. Ele está tendo uma experiência física. O físico está limitando a manifestação do espírito. Então, se o físico, no caso o cérebro, está danificado, vai apresentar as limitações do cérebro. Não vai ter jeito. A menos que tenha um processo de cura, alguma coisa que hoje ainda não tem, né? Mas ele vai se manifestar desse jeito. O seu pai continua sendo aquele pai que você conheceu, com todos os valores, com todo o conhecimento, com todas as virtudes, e não esse que está aí. Esse é o que ele pode manifestar, com toda a limitação do cérebro. Então,
essa pergunta vem muito de encontro a esse exemplo, ou esse exemplo vem muito de encontro a essa pergunta. Não é o corpo que se desorganiza, não é o espírito que tem problema, mas sim é o corpo que tem esse problema de desorganização. Então ele fala, sim, mas é necessário não perder de vista que da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Quando ele fala desse estado assim de perturbação, seja no reencarne, seja no desencarne, seja por algum problema que foi submetido, né? É isso que ele quer dizer, que o corpo acaba influenciando o espírito também. Então, um influencia o outro. Então, até que ele saia do estado de perturbação, porque ele fala aqui, ó, o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos. Então, é durante um tempo, mas cedo ou tarde ele desperta, a razão vem e ele toma a posse de toda a sua consciência, sai do estado de perturbação. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará, senão depois da sua completa separação de toda impressão material. Então, quando ele deixar de lado toda a impressão da experiência que ele teve quando encarnado, então ele passa a ter o domínio sobre a sua razão. Então, se ele ficou muito tempo sob essa influência, vai levar um tempo para ele se desvincular disso. Agora, uma coisa que está acontecendo aqui, nesse momento agora conosco, estamos em torno desse conhecimento, buscando conhecer isso, é como que uma vacina para nós. Quando a gente chegar, por pior que seja a situação aqui, chegue lá no final da vida, a gente tenha qualquer problema como esse, uma influência do corpo sobre o espírito, então, quando a gente não tem mais a influência ou seja, está emancipado, está desencarnado, então a gente vai ter um controle muito mais rápido do que se não tivesse conhecimento nenhum. Então, olha a importância da gente estudar, a importância da gente conhecer sobre a realidade espiritual. Na questão 376, a pergunta é: qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? A resposta dos espíritos é: o espírito sofre pelo constrangimento, pela prisão, aprisionamento a que está submetido e pela impotência de manifestar-se livremente. Por isso, busca libertar-se por intermédio da morte. Então, vocês imaginem, soma a dificuldade, soma todo essas dificuldades que ele está passando, né? Soma tudo isso, a ilusão de que a morte vai libertar ele disso, é como alguém que está, sei lá, por exemplo, ele está influenciado por uma forte dose de algum tipo de droga. Ele não está pensando corretamente. Então, ele pode tomar uma decisão, pode tomar uma atitude que venha comprometer sua vida. Pode achar que pode se livrar de tudo aquilo. Ele está tão embalado por esse processo que acaba buscando a morte. Isso estou falando num caso de alguém que está sob influência de alguma droga. Mas se durante todo o tempo o espírito tem essas dificuldades, ele pode erroneamente achar que a morte seja a saída para ele. E aí ele toma essa decisão. Sim, sim, Inês, pode falar. Eu achei que não ia falar, mas eu não consegui. Essa pergunta, quando eu estava lendo ela me intrigou muito.
porque tem a questão da loucura, que eu acho que talvez o termo loucura aí, porque antes tinha muito problema psicológico, né, que termo, que tudo era qualificado como loucura. Então a gente tem que entender essa loucura que ele quis dizer e também qual seria então a culpa nesse caso, porque uma pessoa que não tem a capacidade mental chegar ao ponto do suicídio, qual seria, igual a gente sabe o que o suicídio causa com o espírito, mas nesse caso é um pouquinho complicado, porque se a pessoa não tem a consciência, se ela não tem aquele controle sobre si, você tem alguma Olha, coisa? o que eu posso dizer sobre isso é que cada caso é um caso e se a pessoa não está plena de sua, sabe, da sua razão, ela, ela pode ficar totalmente isenta disso. Mas totalmente isenta nesse momento, porque depois, com o passar do tempo, quando ela perceber uma atitude que ela tomou, ela vai querer, no futuro, assim, se isentar desses débitos por força do trabalho, por força de alguma expiação, por força de alguma prova que ela venha passar. Ela tem consciência como igual, né? Tá? Quando ela, a Verinha lembrou que quando ela está emancipada, né? Ou seja, quando o espírito não está junto ao corpo, ele tem plena, aí ele sim ele tem plena consciência. Se bem que, como a gente estudou na questão anterior, o físico pode interferir também no espiritual. Então, por isso, fica esse caso de que depende muito da situação de consciência que ela está. A Sim, gente porque aí quando chegar na reencarnação, por exemplo, a Memórias de um Suicida, que é um grupo de suicidas, aí eles já estão, quando eles se preparam para a reencarnação, eles já sabem que não vai ser uma coisa fácil. Aí, no caso, essa pessoa que não tinha consciência, vai ser um sofrimento, mas um pouquinho diferente, uma é coisa encarado de outra maneira, porque assim. o erro que a gente se submete, erro do ponto de vista assim, contra as leis morais, contra as leis de Deus. Quando a gente toma uma decisão dessa, vai depender muito do grau de consciência dela. Nesse livro, Memórias de um Suicida, todos ali, eles tinham total, como você falou, total consciência do que eles fizeram e sabiam que iam passar. Como, por exemplo, aquele que viria assim, as duas mãos. Ele pediu aquilo para que ele não tivesse, em nenhum momento, nenhuma tentação de fazer o que ele fez da última vez. De não somente ter se matado, mas também, ou antes, matou a pessoa que agora ia acolher ele como mãe, né? nessa próxima encarnação dele. Então, nós temos que lembrar sempre que o erro, ele vai, se o erro é consciente, então nós pagamos por ele de forma assim, total. Né? Se ele erra, mas ele não está pleno de sua razão, então tem atenuantes. E como você falou, ele pode sofrer menos, pode... É difícil dizer pelo que uma pessoa vai passar se ele sofre por isso. Imagine uma pessoa que passa por um alto grau de obsessão. Quando ele toma uma atitude de se suicidar, é muito mais culpado é o obsessor do que essa pessoa. Porque se ela está totalmente inconsciente do que ela está fazendo, então vamos pensar que tem uma lógica nisso. Como é que você vai? É como uma criança que está com uma arma de brinquedo, com uma arma ali, acho que é de brinquedo, vai e atira no coleguinha, no irmãozinho, alguma coisa assim. Então, o que aquela criança, como é que ela vai pagar por algo que ela nem tem consciência do que ela fez? Então, percebe? Então, tudo. Agora, um adulto tem uma arma e fazer deliberadamente, né, de atirar contra alguém, então ele certamente que vai estar submetido às leis, que ele vai realmente ter que pagar aquilo.
né? Livramento não está aqui hoje. Eu acho que loucura é a palavra na questão que faz. Porque antigamente, por exemplo, quantas mulheres não tomavam soda cáustica depois de ter não sei quantos filhos? É porque não sabia que tinha depressão pós-parto ou a pré-menopausa, não tinha um tratamento nenhum. Então a pessoa enlouquecia e tudo era tratado como loucura, quando às vezes era, né, falta de assistência de uma coisa, até mesmo um psicólogo que não tinha na época, né, que começou em 1900 uma coisa física mesmo, né? Porque hoje em sim, dia a gente sim, sabe, sim, por sim, exemplo, química no química, cérebro. exatamente. Então hoje a gente sabe que a menopausa, por exemplo, causa esse imbalance, né? Esse desestabiliza os neurotransmissores. E aí? E aí? Né? Hoje tem tratamento, mas antigamente, imagino que as mulheres não sabiam disso. Não. E nem Percebe eu me sabe lembro como de um foge ao caso. controle? Foge ao controle porque Foge ao controle. o organismo está comprometido. Então, vamos pensar de forma coerente, de forma assim, bem lógica, né? Como é que Deus, que é Pai, que colocou essas leis perfeitas, né, vai cobrar algo de alguém que não está em sua plena consciência? Realmente, no passado, muito mais. Hoje, se nós tomarmos uma decisão, né, que venha a fazer mal para alguém ou para nós mesmos, nós sabemos o que estamos fazendo. É totalmente diferente se tem alguém naquela época que não tinha conhecimento nenhum, né, e tomava uma decisão assim, sob perturbação, sob total descontrole. É químico, né? Então, realmente, a pessoa tem um problema lá e acaba tomando essa decisão. Realmente, você lembrou bem. A gente tem que pensar na época, viu, Inês? Quando você falou a loucura, tudo. Então, não tinha esse conhecimento de tudo. Então, as coisas eram para a época. Então, naquela época, era um outro tratamento, outro entendimento, né? E outra atitude, porque era tudo diferente. Hoje, as coisas mudaram muito. Eu lembro estava lembrando a Verinha escutando uma palestra do Haroldo Dutra, falando da época do analgésico, né? Então, hoje nós temos tantos recursos em termos assim de drogas, de medicina, né? Para que a gente possa atenuar um monte de coisa, colocar a pessoa no lugar. A pessoa tem síndrome de pânico, toma um determinado remédio, aquilo tranquiliza ela para que ela possa voltar a pensar e mudar as atitudes, para trazer ela no prumo de novo, né? Então, é um exemplo. Então, realmente, eram outros tempos e não dá para imputar sobre eles toda uma culpa. É fácil, nem nós um mínimo de compreensão dá para a gente entender isso aí. Agora, nada exime uma pessoa, né, de pagar por um débito né, que ela contraiu por uma atitude pensada, uma atitude que ela sabe que aquilo está fazendo mal. Então, aí é outra história, né? A questão 377, a pergunta é: após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Aí, quer dizer, ele percebe, né, a perturbação, as limitações dele, né? Ele pode ressentir-se durante algum tempo. Veja bem, nada é para sempre. Não tem nada que seja assim imutável, porque senão teria algum problema. Nós somos submetidos todo o tempo à evolução, à modificação. Então, isso é muito importante. Pode ressentir-se durante algum tempo, até que seja completamente desligado da matéria, como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. Isso me fez lembrar, né, quando eu viajava muito e quando às vezes eu chegava em casa, né, de viagem, viajava assim outros países, tal, por força do trabalho. Quando eu chegava em casa, eu acordava, eu ficava olhando, tentar me localizar em onde que eu estava, né?
porque eu mudava tanto de lugares, eram tantos hotéis, né, que eu acordava em casa e dava um tempinho até eu saber onde é que eu estava. E eu lembro de algumas vezes perguntar para minha mulher, onde é que eu estou? Mas quando eu perguntava onde é que eu estou, era assim, em que país que eu estou? Então era essa perturbação que eu tinha logo depois do despertar. Porque realmente é a situação que exemplifica quando a gente está, seja no plano espiritual, seja quando retorna, esse momento de perturbação, que a gente não tem o domínio ainda plenamente das faculdades, né? Finalmente, nessa última transparência, a pergunta é: como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Então, a pessoa desencarna, né? E o cérebro tinha um problema. Agora ele está no plano espiritual. E aí? Como é que ele reage a isso? A essa nova situação? Aí vem a resposta. É uma lembrança. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve consciência de tudo o que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. É esse momento de perturbação. Ele tem que, devagar, com a ajuda, inclusive, de espíritos, dependendo da situação em que ele se encontra, se é alguém que passou por tudo aquilo de forma positiva, certamente que ele vai ter ajuda, né? Se ele fez aquilo tudo de forma revoltada, se ele teve essa oportunidade, certamente que ele vai ter que dar um tempinho até que ele volte ao normal, né? É por isso que, quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. Então, durante um tempo ainda ele vai estar como que vinculado à realidade em que ele se encontrava. Vai estar ligado a essa situação em que ele se encontrava. Depois de um tempo, por lento que seja, ele vai retomando a sua capacidade de raciocínio e enfim, volta à sua normalidade. Esse era o nosso tema de hoje. Eu gostaria agora de ouvir alguma... Nossa, foi rápido! O que acontece, Kátia, é que na semana passada a gente assim, reduziu, né? A gente estudou parte, porque o item é o mesmo, né? Entendi. Então, a gente preferiu fechar, né, o assunto para depois entrar sobre a infância, como vocês viram aqui, né? Na infância, onde é que está aqui? É quando a gente vai tratar da infância, né? Então, quando a gente retorna aqui à Terra, né? E aí nós vamos saber um pouco mais dessa infância. Mas eu gostaria de ouvir alguns comentários, de ver se ficou alguma coisa para trás que a gente possa discutir. Ficou claro que o corpo é quem limita o espírito? E se alguém vai ter uma experiência que necessite de um corpo plenamente organizado, funcionando tudo direitinho, então ele naturalmente ele vem de acordo com a experiência que ele vai ter, a experiência física, a reencarnação dele. Sim. É que eu estou esperando alguém aí que tenha qualquer comentário a respeito aí, né? Uhum. A Vera tem um comentário ali, ó. Não, na verdade, ela já está falando na prece. Nós nem chegamos lá, tá? Não terminou nada. Como vocês sabem, ela sempre antecipa um pouquinho. Eu só acho que esse estudo de hoje foi
curto, igual a Kátia falou, mas foi muito bom para a gente ver a diferença entre o estudo e uma leitura. Porque o estudo você vai ali ler, né, as questões e as respostas. E com o estudo a gente tem esse momento do debate, né? Igual uma palavrinha gera 15 minutos de conversa. Então, acho que o bom do Kardec, que a gente está sempre ouvindo dos palestrantes, é isso. Saber o que ele quis dizer para aquela época, entendeu? Não só pegar aquela raiz da palavra, mas tentar descobrir o que é que ele estava querendo dizer. Então, acho que a riqueza do estudo está nisso. Às vezes não é só nem o tema, às vezes vai além, vai assim, para entender a mais do que só o tema que a gente está estudando. Era só isso. Quem toca muito nesse ponto é o Paulo Henrique de Figueiredo. E com toda razão, porque, por exemplo, a ciência ela não estava totalmente desenvolvida. Então, tinha termos que ele teve que praticamente inventar, porque não existia para a época. E teve coisa que teve que ter a anuência dos espíritos. Por exemplo, o perispírito, né? Ele, por analogia, né? Ele desenvolveu essa palavra e os espíritos aceitaram. Então, o interessante nisso é que os espíritos não deixam tudo, não deixaram tudo para Kardec. Desculpa, ao contrário, não entregaram tudo para Kardec, deixaram um pouco para ele também. E assim é para a gente. E quando se trata do estudo do Livro dos Espíritos ou qualquer obra de Kardec, nós temos que estudar essa é a regra, né? Estudar questão por questão. É difícil se a gente vai falar de noções, é uma coisa. Ah, não, nós vamos ter uma noção do que é o espiritismo. Então nós vamos ter uma noção de cada uma das coisas, assim, né? Noção é diferente. Agora, quando se trata de um estudo, realmente nós temos que dar essa oportunidade e se possível, junto com outras pessoas, que a gente aprende mais. Pode ser que a gente não encontrou aquela dúvida, né, no que leu ali, que outro encontrou. E aí, na discussão, a coisa é muito mais frutífera, né? Sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter, na semana que vem, deixa eu já começar então a colocar, a menos que alguém deseje colocar algum ponto aí. Sabe uma coisa que às vezes não é bem clara para mim, porque eu fico perguntando, eu fico no vai e vem. Se a doença começa, qualquer doença, mental, física, se ela começa no perispírito e depois passa para o corpo físico, ou se há uma chance de começar plenamente na parte física e refletir depois no perispírito. Porque Olha, me parece que as duas vias são aceitáveis. Na verdade, eu acho que a sua questão é muito boa. Ela vem muito de encontro ao que nós estamos estudando aí. Vamos pensar assim, o perispírito, estamos falando agora de um espírito, tá? Um desencarnado. Tá? O perispírito reflete a condição da alma, daquilo que é aquela centelha que move aquele indivíduo, né? Então, a alma é o indivíduo, certo? Então, na condição que ela se encontra, condição moral, ela reflete no perispírito. Então, tudo aquilo que ela tem, seja de superioridade ou de inferioridade, vai refletir no perispírito. Agora, nós vamos ver a condição do espírito, que é a alma mais o perispírito, reencarnado. Aí que Kardec chama de alma, né? O corpo, ele vai ser o reflexo do perispírito. Percebe? É como se fosse aquele dominó, assim, né? Que está tudo em pezinho, se derruba um, vai atingir o último lá. Então, o último, nesse caso, é o corpo. Então, a alma tem as suas características evolutivas, reflete no perispírito, que, por sua vez, vai e reflete no corpo. À medida que a alma evolui, o perispírito também evolui,
se purifica, do ponto de vista assim, de tudo que ele atraiu para ele, né? Os danos que ele fez para ele, né? Que ele causou para ele. E então, à medida que vai purificando, que vai melhorando, a alma, que reflete no perispírito, vai refletir no corpo que está reencarnado. Tá? A menos que aquele espírito passe por alguma coisa, tem que passar, e ele venha com algum defeito, alguma limitação, o que seja, no corpo. Mas por quê? Porque é o comando da alma. Mas não vamos falar nisso, vamos falar assim, o reflexo. Tá? Agora, atingimos um determinado ponto, tá? Em termos de evolução. Conforme o nosso comportamento, que aí nós estamos encarnados, esse comportamento vai refletir no perispírito. Exemplo, eu passo por um processo de suicídio. Eu danifiquei o meu corpo físico, que vai refletir no perispírito. Pronto, adquiri um débito. Então, aquilo que eu não tinha antes de estar reencarnado, eu passo a ter. E é um compromisso que eu estou levando para o futuro para consertar isso aí, para abrir mão, para me livrar desse débito. Então, uma atitude minha, que era física, refletiu no perispírito. Então, você percebe que é uma via de duas mãos? Tanto o espírito, ou no caso a alma, né, pode refletir no corpo, como o corpo pode refletir no perispírito. Então, danificar ele. Olha o perigo que mora aí. Então, a responsabilidade da vida, porque quando a gente pede para vir para cá, não é só, me deixa ir lá. Ah, eu quero gozar das minhas faculdades, das minhas paixões, das minhas, sabe? Eu quero ir para uma colônia de férias. Não é bem assim. O que nós temos é uma oportunidade de melhoria moral. Sempre é isso. Então, no fim, nós somos seres morais. Todo o nosso progresso, nossa evolução é aprimoramento moral. Ah, mas eu estou encarnado. Como encarnado, você vai trabalhar a sua moral. Você vai trabalhar essa oportunidade, esse aprendizado para poder progredir moralmente. Né? Percebeu como é? Tanto um quanto o outro influencia? Não tem jeito. E é uma responsabilidade muito grande. E aí eu fico pensando, mesmo espíritos que estão parados no tempo, sabe, fazendo mal, continuam fazendo tudo e não dão um passo, não têm a coragem de mudar, a iniciativa de mudar. Ele está ali consciente do que está fazendo, quando tiver reencarnado, ele vai passar por duras provas. Muito possivelmente, mas quando ele tiver total consciência e tudo isso, né? Quando estiver preparado para isso. Porque Deus é tão justo, a misericórdia divina é tão grande, que às vezes ele vai pagar por algo que ele contraiu, um débito, vai pagar muitas encarnações depois, quando ele estiver preparado para isso. É muito interessante. Luiz, por favor, isso me chamou a atenção. Que bom. Quer dizer que Isso aí eu falo. Se eu reencarno, não é? Eu reencarno. Então, eu não vou cumprir com os meus débitos quando eu lá atrás pedi para reencarnar, para me tornar uma pessoa melhor, sabendo dos meus débitos. Então, eu posso chegar aqui, claro que eu esqueci, claro, mas a gente reencarna para ser uma pessoa melhor, pelo menos é o que eu penso, né? Então, por que eu vou pagar aquele débito lá na frente? Porque talvez, Marileide, você não esteja preparada para pagar agora nessa encarnação. E outra, a nossa listinha de débito tem vários itens. Então, talvez você esteja aqui nessa existência, vamos supor que você está aqui para pagar um determinado débito dessa sua listinha. Você não veio para resolver tudo.
É difícil isso aí. Você resolver todos os problemas que você foi adquirindo ao longo de tanta... Olha, Marileide, a nossa existência não é de agora, não. Pode pensar em termos de, sei lá, dezenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos. É algo muito longo. Para a gente chegar nessa condição da gente saber o que é certo e o que é errado, né? A gente pode até ter o livre-arbítrio, assim, de cara, né? Agora eu sou espírito humano. Eu tenho aqui, eu conquistei o livre-arbítrio, porque eu já não sou mais instinto. Agora eu sei o que, sabe? Eu sou dono da minha vontade. Então aí eu começo a trabalhar aquilo. Agora, entre você fazer o certo e o errado, leva muito tempo. Não é tão fácil. Isso aí me lembra também, Luiz, eu esqueço sempre o nome do livro, mas quando a gente falou sobre reencarnação, Marileide, eu acho que você vai lembrar dessa história. A gente comentou sobre a... Oh, meu Deus, queria tanto lembrar o nome dele. Bom, ele trabalhou muitos anos no umbral, já tem muito tempo no umbral, servindo, e já poderia estar num nível mais avançado. Né? Mas ele não consegue evoluir porque, quando encarnado, ele era filho de um pai muito rico e, quando a mãe faleceu, ele imaginou que o pai fosse deixar toda a herança para ele. Até que o pai, então, se casa novamente. O filho, então, fica enfurecido, porque a partir daquele momento ele entende que ele teria que dividir a herança com a nova madrasta. Ele acaba envenenando a madrasta, né? Ele mata a madrasta dessa maneira, para que ele ficasse com a herança. E o que acontece, então, que depois que ele desencarna, ele tem muito tempo trabalhando, eu esqueço o nome dele, ele agora já tem condições de estar num nível mais avançado, né, espiritualmente, porque ele já fez tanta bondade. Mas ele não consegue, para resgatar esse débito, Marileide, ele não consegue reencontrar a madrasta que está ocupada fazendo outras coisas ou ainda não está preparada para reencarnar junto com ele, para que ele sane esse débito e possa, então, depois evoluir. Então, você vê, ele está pronto para resgatar o débito, mas a pessoa com quem ele precisa encarnar não está pronta para vir junto com ele por diversos motivos. Não sei quais são os motivos, mas pode estar numa outra encarnação, pode estar resgatando um outro débito, né? Pode ainda estar até sofrendo os efeitos da morte que passou. Enfim, eu não sei se vocês reconhecem essa história. Esse livro... Eu lembro. Lembra? Então, pois é. Então, quer dizer, às vezes, né, a gente quer resgatar e não consegue porque as partes do quebra-cabeça não estão todas presentes. E aí? Esse livro, viu, Kátia, é o Ação e Reação, de André Luiz, e é isso, é bem próximo, alguma coisinha aí, talvez não ficou claro, assim, que é o que ele, na verdade, ele acaba induzindo o pai a matar, a envenenar. O pai é quem envenena? Por quê? Porque ele criou uma situação que ele pôs assim, que a madrasta traísse o pai. Entendi. Quer dizer, ainda fez o pai saber. Aí o pai, dessa maneira... Então, Agora, o que dá para aprender dessa lição? Primeiro que, se puderem ler esse livro, ele é fantástico, ele é muito bom. Mas o que dá para a gente perceber? É que, às vezes, uma atitude numa vida, numa existência, pode comprometer por muito tempo. Por muito tempo. E, às vezes, ele está maduro para poder fazer essa reconciliação com ele mesmo, né? Mas aí não encontra a mulher, simplesmente não encontra. Esse era o problema dele. Não sabia onde ela estava. Não sabe onde está, pois é. Aí como é que você vai resgatar um débito com o teu credor se o credor não está presente? Né? Complicado. Poderia também, ela... Não era o caso, mas pode acontecer... Vocês conseguem ouvir a Verinha?
Está muito mal. Estou Renê. ouvindo, estou ouvindo. Então, poderia também, não, Não, só... ela ter perdoado ele, né? Ah, pois é. Ué, mas se ela tivesse perdoado, ele já não teria, então, evoluído espiritualmente? Não, ele vai ter que passar pela... Porque é um compromisso com ele mesmo. Esse que é, Verdade, essa é. parte. Mas ele pode pagar com trabalho, lembrando que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, ele pode ter consciência do erro, total consciência, total arrependimento e trabalhar em benefício de outros para pagar o débito. A misericórdia de Deus, ela é muito grande para conosco. Mas- E de alguma forma, ele vai sofrer as consequências com o próprio arrependimento. Porque veja bem, quando nós... Você imagina você, Kátia, você está prontinha para ir para um outro plano superior, você está assim, nossa, você está a um passo de ser um espírito puro. Júpiter, por favor. Não, vamos lá, essa situação. Então, a Kátia está a um passo do paraíso, né? E aí, ela tem um pequeno débito que ficou lá para trás, lá no passado. A Kátia, sendo um espírito tão evoluído, será que Nossa. ela conviveria com esse pequeno débito, por menor que fosse? Kátia, eu te garanto, você ia voltar atrás no passado, Para resolver, né? resgatar, quer dizer, com uma nova oportunidade para resolver isso. Então você percebe, Marileide, que nós vamos lentamente pagando tudo dentro das oportunidades, dentro daquilo que é possível. A gente não vem com um fardo maior que a gente possa carregar. Então, se a gente vai ter que passar por alguma coisa, nós passamos, mas assim, plenos da nossa capacidade de... Então, nossas reencarnações, nossos planejamentos são vencedores. A gente vem aqui para resolver a parada. Agora, estando aqui não é tão fácil assim. A gente está sujeito a chuvas e trovoadas, né? Porque Luiz, aqui... você falou, a gente nunca tem um fardo maior do que a gente pode carregar. Isso é um ditado antigo, muito verdadeiro, né? Mas tem horas que realmente parece que o fardo sim. é maior do que a gente pode carregar. Sim, isso aí Não não é? tem dúvida, não tem dúvida. Por isso que muita gente falha. Por isso que tem muita gente que fala, eu não dou conta disso não. Para mim acabou. Eu paro por aqui. Deixa para depois, e não tem problema nenhum. Não, eu estou falando de um caso de Suicídio, ele está desistir falando do da vida, né? suicídio, né? Não, desistir da vida, não. Então, Aí tem gente não. que desiste mesmo. E desiste de várias maneiras. Às vezes não precisa nem se matar. Simplesmente para e vira alguém, um páreo aí, sabe? Aí a vida, lá para frente, apresenta a mesma situação. Pode ter até personagens diferentes, mas a mesma situação para você Exatamente. aprender. Começar do zero, não tem, é tudo perdido. Carol, você quer falar alguma coisa que você abriu o microfone? Eu lembrei, isso que a Kátia falou, eu lembrei do recadinho de ontem. Faz um flashback. Do flashback. Foi isso que eu lembrei. Se você quiser dar uma pincelada né? É que A carta que a eles trouxeram gente... uma outra. Da carta de ontem. Se a gente for parar para pensar nos nossos sofrimentos de hoje, aí o amigo disse o seguinte, que quando a gente faz uma retrospectiva da nossa vida, se às vezes a gente está passando por um momento agora que a gente fala assim, nossa, eu não tenho forças, né, para suportar, para passar, tá difícil, tá complicado. Quando a gente faz uma retrospectiva, quantas vezes nós já vivemos situações que a gente achou que também não ia conseguir, que era muito difícil, seja no campo emocional ou no campo material. E que depois a gente supera. E hoje, quando a gente olha para trás por esses momentos, a gente fala assim, nossa, nem era tão difícil assim, né? Na verdade, era o que a gente tinha para lidar naquela época, às vezes imaturidade ou falta dessa fé,
do conhecimento das coisas, porque a gente tem uma visão muito limitada de tudo. Então, a gente se desespera por muito pouco e a gente se esquece do ponto principal, que tudo, absolutamente tudo que a gente passa na nossa vida, nós temos condição de superá-las. Porque nós temos dentro de nós isso, a força. Só que o que nos impede de encontrar, às vezes, é porque a gente entra em desespero e a gente não consegue ouvir, a gente não consegue acerenar, acalmar, ter uma visão. E aí esse amigo falou sobre isso ontem, que às vezes quando a gente está vivendo um momento muito difícil, a gente acha que é o fim, né? Que é difícil, que não vai dar, mas que a gente já passou por outras crises. E a gente sempre superou. Quem aqui nunca passou por um problema na vida? Que quando estava vivendo ele, falava assim, meu Deus, isso aqui não vai ter solução. E teve. Né? Então, Você sabe que a gente, num momento desse de crise, a gente recorre à prece, recorre a Jesus, recorre a Deus. Ele não vai, nem Jesus, nem Deus, vai tirar da gente a responsabilidade da qual nós temos por obrigação, né? Ou da situação tal, que a gente tem que passar. Mas ele vai nos dar serenidade para encontrar a coisa certa. Então, se a gente é, como a Carol falou, se é imaturo naquele momento, vai nos dar a calma, a paz, a tranquilidade, para a gente buscar a madureza suficiente para aquilo. Porque todos os problemas que nós causamos, certamente que nós vamos ter que resolver. Mas se a gente tem conosco a serenidade, através da prece, porque a prece é algo assim que, nossa, realmente é um linimento para as dores, um encorajamento, é força adicional para passar, como a Kátia falou, tem momentos que é difícil, é muito difícil, mas isso vai fazer com que a gente serenize, né? Que a gente se serene e siga para frente. E então eu gosto de pensar assim, Jesus não vai tirar o fardo da gente, não. O fardo fomos nós que nos comprometemos, foi um pedido nosso. Então a gente carrega esse fardo, mas carrega assim, com galhardia. E outra, esse fardo de agora é certamente superior a um fardo que nós carregamos anteriormente, porque anteriormente a gente só estava preparado para carregar um fardo com um peso reduzido. Então, nós vamos lentamente nos preparando, como um atleta que vai para o campeonato. Ele vai treinando, ele vai buscando o aprimoramento para que ele possa chegar lá na frente e conseguir vencer a tarefa, vencer aquilo que ele quer, que ele se comprometeu. Então, é bonito isso se a gente vê a lógica da coisa, vê o funcionamento da coisa. E é assim mesmo. Então, a gente vem para cá, a gente se preparou e tem ajuda muito grande, ninguém está sozinho, as dificuldades estão aí, né? Mas a gente também tem que fazer por merecer. Quando Jesus falou, brilha a vossa luz, porque ele falou, vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz, vós sois luzes, brilha a vossa luz. Quando ele falava, brilha a vossa luz, fala, se esforce, faça a sua parte. Não espere cair do céu, não, porque não vai cair. Porque não foi para isso que a gente veio. Então, as dificuldades vêm, mas a gente está, assim, cada vez mais preparado para isso. Por isso que pode, viu, Marileide, esperar um montão de tempo para resolver um problema que está lá atrás. Às vezes até por dificuldade de encontrar a vítima nossa, né? Como a Kátia lembrou da... Quem que era, Carol, você lembra? Era o Silas. Silas, é o Silas. É o Silas, que é alguém que estava ali orientando, um orientador de André Luiz. É chocante a hora que o André Luiz fala, meu Deus, mas esse cara, eu conheço ele como um espírito puro, né? Não é isso, né? Não são essas palavras, mas a impressão dele é que era alguém superior. E ele fez isso, ele confessou, né? Para poder ajudar uma outra pessoa. Então, é muito bonito o livro. Se vocês puderem ler esse livro, Ação e Reação. É muito, muito...
Eu vou ler. Que até os irmãos superiores, né, têm essa humildade de contar quando as maldades que eles fizeram, porque eles também já foram maus, imperfeitos e também estão caminhando, né? Eu não sei, eu acho que nesse mesmo livro, agora não sei, às vezes a gente se confunde, mas onde tinha um responsável por um posto de atendimento avançado no Umbral, ele estava o equivalente aos anos da Terra, né, o tempo da Terra, 80 anos lá. Ele tinha um medo de reencarnar, um maior medo de falhar de novo e se suicidar. Era um suicida que estava cuidando de um posto de atendimento. Que desespero. Né? Então, realmente, não é viver aqui não é fácil. E o duro é que a gente morre de medo de morrer, não é? A gente não quer voltar, porque morre de medo. Calma, a gente só vai na hora certa. Não vai, vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar direitinho. No momento certo a gente vai, né? A gente retorna. Mas vamos fazer aquilo que a gente veio fazer. Com certeza. Uma das a gente está falando sobre esse assunto aqui, depois para a gente compartilhar no grupo, aquela carta da prece que eu te falei, do Pedro. Eu não digitei, ela ainda não está aqui. É a próxima. Tá bom. Então, porque ela está falando muito disso. É muito bonita e é uma carta curta, mas eu acho que nesse momento talvez... A carta que nós vamos ler hoje é de um espírito anônimo e ela também é curta. Mas olha, o conteúdo que ela tem é muito grande, como vocês vão perceber. E é interessante que a gente busca escolher a carta que tem a ver com o estudo, né? Quando foi escolhida aquela, não parecia que estava, sabe? Mas agora, depois dessa conversa que a gente está tendo, ela tem tudo a ver. Vocês vão perceber isso. Mas vamos ver quem que vai falar para a gente na quarta-feira que vem? Tudo planejado, né? Está tudo. Olha, vocês imaginem, lá, quando a Terra estava sendo idealizada, estava sendo projetada, e aí colocaram uns animais enormes, aqueles animais jurássicos, né? Enormes, e dinossauros e tudo aquilo enorme, para que fosse uma reserva energética milhões de anos depois, que é o petróleo nosso aqui. Vocês imaginam? Vocês acham que isso aí tudo é coincidência? É todo um planejamento a longuíssimo prazo. Então, coisa de uma semana para cá, 2 semanas, é nada para o plano espiritual. Então, tudo que não é fatalidade, não é isso, mas é que, sabe, são facilidades que a gente tem para que a gente possa ter melhor proveito das coisas que a gente faz. Seja o estudo, seja o trabalho, seja a nossa vida, está tudo assim meio que, sabe, com uma força muito grande. Ninguém está sozinho. Ixi. Então, a gente ouve palestrante falar assim, olha, eu vim preparado para falar umas coisas e falei totalmente diferente, mudou tudo, né? Porque o que ele pensou não era o apropriado para aquele grupo, né? Quem precisa, a maioria precisava ouvir outro tipo de coisa, e não aquilo que estava. Né? Vamos falar sobre a nossa... o palestrante que vem na semana que vem? Posso falar? Ele já falou para a gente, quando a gente estava ainda podendo ficar menos que 6 pés de distância, né? Ou 1,5 metro, se for no Brasil. É o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele falou sobre a medicina do além, falou sobre ectoplasmia, falou muita coisa assim voltada para isso. Dessa vez, ele vai falar sobre um livro, um dos livros, acho que talvez... sobre um livro, talvez seja... Ele escreveu 6 e está com 2 outros livros aí no prelo, né? Esse deve ser o 4º ou 5º, né? Então, ele fala dos espíritos que por aqui passaram
Bom, é melhor que ele fale, né? Não eu. Mas esse é o livro que ele fala. Ele pergunta se aqueles que tiveram um grande, assim, deixaram grandes marcas aqui, se eram médiums ou eram alienígenas, né? Sobre mexer com determinadas coisas assim tão possantes, construções e tudo, será que não tinha por trás médiums, né? Porque alguns falam que pode ser alienígenas e tal. Mas é isso aí. Então vamos, nessa quarta-feira, vamos prestigiar o Dr. Paulo César Frutuoso e com certeza a gente vai aprender bastante sobre isso, um pouco mais sobre essas possibilidades aí que ele está trazendo para a gente. Oi. As palestras de quarta-feira têm sempre o mesmo Meeting ID? É sempre o mesmo número? Isso, a gente tem mantido isso Isso é ótimo. para não causar nenhuma dificuldade, né, na hora de se perder aí, porque assim como o de hoje é o mesmo ID, sempre o mesmo, né? Segunda e quarta. Isso. Então a gente segunda e quarta. Tem um que é o Evangelho que a gente faz às quintas-feiras, que também é o mesmo ID, para que a gente realmente não se perca. Não, então são esses os únicos que mantêm sempre o mesmo, segunda, quarta e quinta, né? Isso. Porque a Carol também mantém, né, Carol? Sim. Uhum. Isso. Então ela também está mantendo isso porque facilita para as pessoas, né, que estão usando. Tá? Bom, e eu gostaria de ler a carta que a gente selecionou para hoje. Ela é uma carta que, como eu falei, ela tem ela é bastante curta, né, se for pensar bem. Mas a gente vai poder tirar bastante proveito. Eu fico, às vezes, um pouco preocupado com o teor das cartas, no sentido assim, que a gente que parece ser uma dura, sabe? Mas não é, porque nós vamos entender direitinho isso aí, né? Então, no dia 15 de julho, uma das médiuns, né, um dos médiuns das duas casas, né, recebeu essa carta. Então, ela é bastante recente. Bom, o título delas, ou seja, elas estão todas assim compiladas, a gente tem cerca de quase 70 cartas. Essas a gente mantém e teve umas poucas cartas que elas são assim consoladoras, elas são específicas para algumas pessoas. Foram pouquíssimas, mas talvez no futuro tenham mais, né? Mas por agora a gente tem muito mais essas cartas de orientação do que cartas consoladoras. Essa aí tem por título Buscando Novas Estradas. E o Espírito escreve: um viajante, quando percorre uma estrada conhecida por diversas vezes, quer dizer, ele passa pela mesma estrada várias vezes, deixa de apreciar as belezas mais singelas do caminho. Isso é normal, a gente está dirigindo, a gente só vê, só está preocupado com aquilo, mesmo que a gente faça todo dia o mesmo percurso, a gente não vê a margem assim, né, dos dois lados da rua, né, com a mesma atenção. Com o mesmo trajeto todos os dias, acaba perdendo o encanto e a beleza que está ali diante dos seus olhos. Não tem bom ânimo e acaba por acomodar-se pela mesma estrada, não se esforçando a buscar novas rotas e alternativas. E logo acaba desperdiçando inúmeras oportunidades. Assim são as nossas escolhas de vida. Quando conduzimos o nosso espírito em uma situação ou caminho que nos deixam acomodados, perdemos inúmeras oportunidades de crescimento e aperfeiçoamento. Olha como tem muito a ver com o que nós falamos. As pessoas que desistem da vida. Eu não consigo, isso aqui eu não dou conta. Para, né? Simplesmente para. Rogamos tantas vezes a Deus por uma mudança ou alívio para as nossas dores e sofrimentos. Contudo, não fazemos o mínimo esforço em olhar para uma nova estrada ou iniciar um novo trajeto.
é aquela frase de Chico Xavier, né? Talvez alguém tenha até melhor na cabeça do que eu, mas assim, não dá para a gente mudar o que passou, mas dá para a gente mudar o que vem pela frente, ter um novo recomeço, né? Então é mais ou menos isso. Saiba que será sempre nesse ciclo de renovação e otimismo, coragem e boa vontade, que as novas oportunidades estarão. Então, aquilo que pode parecer uma crise enorme, pode estar aí alguma coisa muito positiva, alguma coisa que venha realmente a nos ajudar a resolver, que a gente realmente progrida, né? Não fiquem muito tempo percorrendo a mesma estrada, mesmo que lhe pareça mais cômoda ou mais fácil. A vida é repleta de oportunidades e em cada nova rota e novas chances de felicidade também irão surgir. Coragem, meus amigos. Então, num momento como esse, que a gente está com tantas dificuldades, que a gente tem aí a gente está praticamente confinado, né? A gente está aí, mas olha quantas coisas boas podem acontecer. Olha só o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, estudando, podemos compartilhar algumas coisas, sejam informações do Livro dos Espíritos, seja aquilo que cada um tem para contribuir, tem uma carta como essa. Então, tem muitas oportunidades. Então, não vamos deixar o desânimo, não vamos deixar a rotina envolver a gente. Nunca, em nenhum momento. Quando nós tivemos a presença do Paulo Henrique de Figueiredo falando, ele falava de se expor. Vocês se lembram disso? Aqueles que assistiram à palestra? Se exponha. Comece, faça algo novo. Comece algo que você nunca fez. Se adiante. Vá adiante, né? Nisso. Então, essa carta é meio que a mesma coisa aí, né? Que a gente possa realmente se expor mais, que a gente possa fazer algo novo. Quando ele falou que a diferença entre um e outro está na experiência, nos anos de experiência, no aproveitamento dos anos de experiência, então é mais ou menos nisso que ele estava falando. E outra, quando a gente começa algo novo, pode ser que a gente se encante tanto com aquilo que a gente no passado nunca teve essa oportunidade, nunca teve essa iniciativa, e a gente passa a desenvolver gosto por alguma coisa diferente, que venha a contribuir com o nosso crescimento futuro. Então era isso que ele estava falando, e aí ele fala, não vamos deixar a rotina nos engolir, né? É uma bonita carta, né? Apesar de bastante curtinha. Ninguém comenta nada? Sim, uma bonita carta, apesar de curtinha, mas sempre muito bom. Sabe, Marileide, a gente... eu vejo ali embutido uma mensagem forte, né? Para a gente realmente não se acomodar, para a gente não se deixar envolver por isso. E quando ele fala nisso, ele fala, por exemplo, no meu entendimento, e aqueles vícios que eu tenho? E não estou falando de vícios enormes, não. Aquelas coisinhas pequenas, que pode ser, sei lá, uma iniciativa. Cada vez que tem algo diferente pela frente, né? E eu falo, puxa, isso não vai dar certo. Isso aí tá... Então, sabe, esse vício do pessimismo ali, quem sabe pensar assim, olha, pode ser que dê trabalho, mas tem chance boa de dar certo. Então, vamos que vamos, arregaça as mangas e vai. Né? Estou dando um exemplo assim, mas cada um pode dar o seu para si próprio, né? Porque a gente não está numa comunidade aqui de espíritos superiores, né? A gente tem a nossa, digamos assim, as nossas limitações. Então, eu entendo assim essa carta. Não vamos nos acomodar, vamos aproveitar. A gente já sabe que isso aqui não é uma colônia de férias, né? É uma oportunidade de crescimento. Vamos aproveitar ao máximo. E às vezes é nas pequeninas coisas que a gente aproveita. É aquele exemplo que a gente estava falando da Kátia, aquele espírito
lá na frente evoluído, mas ficou uma coisinha para trás. O que era? Era aquele viciozinho, aquela mania que eu tinha. Então, vamos trabalhar isso agora. Então, para quando cada vez que a gente evolua no tempo, a gente vai deixando para trás o homem velho, né? Vai deixando aquela pessoa que estava realmente envolvida, né, com tudo isso, que agora a gente possa deslanchar, né, cada vez mais. Vamos para a nossa prece final? Luiz, Sim. só para dizer que tem uma preocupação muito grande, acho que dos amigos, para a gente não se desesperar, sabe? Não achar que as coisas vão piorar, que as coisas vão dificultar. Eu acho que todas essas mensagens, elas têm esse cunho também, né, de dizer que se houver a necessidade de trocar de rota, que a gente mude de rota, mas para a gente nunca esquecer que não estamos sozinhos, porque o que vibramos, o que sentimos, isso reflete muito nas decisões que a gente vai tomar. Então, Eu acho que foi muito bem lembrado, viu, Carol? Sabe, pessoal, se a gente tem esse negativismo, esse tipo de coisa, é como jogar uma pedra para cima. Cedo ou tarde ela cai de volta. Então, reflete realmente na gente. Vamos pensar isso. Não é fácil? Não é. Para mudar um rumo de toda uma civilização, não é fácil. Não é qualquer coisinha, não. É uma coisa grande. Mas, olha, ela vai afetar aqueles que realmente precisam ser afetados. Não vamos entrar nessa onda de passar a ser aqueles que vão ser afetados. Vamos pensar realmente com esse positivismo, vamos ajudar os outros, porque tem gente muito pior do que a gente, muito pior, muito negativa, muito preocupada, né? E se bobear, a gente entra nesse turbilhão. Então vamos, olha o que nós estamos fazendo aqui, estudando. Isso é uma mensagem positiva, nós estamos vendo o amanhã, nós estamos vendo a nossa realidade, nós estamos aprendendo coisas, estamos nos unindo, e nas nossas preces a gente está buscando isso, nas vibrações finais, né? Do final do nosso trabalho. Então, vamos realmente ser positivos. Isso que a Carol falou foi muito, muito oportuno, ela lembrar isso. E tem carta nisso. Então, vou selecionar uma na próxima, vai ser falando exatamente disso. Tá? Que, aliás, eu podia até... Não, porque não foi passada limpo ainda. Tá? E aí é difícil ler. O Espírito escreve muito rápido, né? Então, ele... se for ler agora, vai levar uns 15 minutos só para decifrar algumas coisas. Mas vocês veem, vocês vão perceber o quanto eles estão do nosso lado, o quanto eles estão junto com a gente, dando essa força, porque nós precisamos dela. E essa nossa força, esse nosso, a nossa mudança, tudo vai interferir positivamente na vida dos outros, né? Na vida daqueles que estão muito piores do que nós. Realmente, não vamos deixar a peteca cair, né? Deixa eu só dar uma observação, Luiz. Ontem, coincidentemente, eu estava conversando com minha filha e ela disse: mami, você é uma das poucas pessoas que eu conheço na sua idade que não está com essa preocupação. Eu disse: filha, você já pensou que nós vivemos num planeta que já tiveram várias guerras que destruíram tudo e as pessoas se reestruturaram? Então, se você entra num caminho de negativismo, só pensando no pior, a coisa vem para você, porque eu acredito muito nisso, entendeu, Luiz? Eu acredito que eu sou aquilo que eu penso, entende? Então, eu sou muito positiva. Existe o vírus, existe isso, o mundo está parado, o comércio, as finanças dos países estão caindo. Ok, poderia ser pior, se fosse uma guerra, não é verdade? Então, nós temos uma guerra invisível.
mas que todos estamos em casa, todos estamos felizes, estamos tendo, como você diz, essa oportunidade de estar aqui online, falando sobre, aprendendo mais sobre o espiritismo. Eu tenho pintado, eu nunca pintei tanto na minha vida como tenho pintado ultimamente. Quer dizer, eu e todo mundo está se descobrindo nessa pandemia. Não é? Agora, se a pessoa entra com coisas negativas, não é? Assistir determinados jornais e ver somente coisas, então realmente vai por um caminho que vai piorar, né? Eu sou positiva. Não, você tem toda a razão. A gente já passou por tantas poucas e boas aí, né? Não foi fácil para ninguém, para chegar onde for. E outra, tudo isso vai nos levar, pode ter certeza disso, se não totalmente, parcialmente, à união. Vai chegar um momento que eu falo, pessoal, nós estamos lutando tudo individualmente, vamos unir as forças. Então, pode estar aí uma grande oportunidade de união dos povos, união dos países, união de conhecimentos, né? Troca de informação. Nas crises desse tipo, é que a gente é o futuro nosso, como humanidade, como, sabe? Então, é uma oportunidade de ouro. Então, vamos pensar nisso. Vamos aguentar firme, porque coisas boas virão cada vez mais disso. E essa serenidade sua, Marilene, é a serenidade que todos nós, todos, não estou falando de espírita, não, todo mundo deveria ter para poder passar por isso. Sim, Inês, pode falar. Luiz, eu acho que você falou uma coisa assim importantíssima, que é a união e a troca de informação. Como a Marileide já falou, a diferença entre as outras guerras é que quem tinha mais a informação, quem tinha as armas de destruição massiva, era quem ganhava a guerra. Hoje está todo mundo no mesmo barco. Então, ou seja, quem descobrir a vacina vai ser o que vai distribuir, vai share, vai dividir com todo mundo. Não tem mais aquela, eu tenho a bomba nuclear e eu vou, entendeu, destruir. Então, essa união que você acabou de falar agora, eu acho que resume o que está acontecendo atualmente, é isso. É a parada temporária que todo mundo precisava para respirar, porque não tinha como reestruturar a economia do mundo do jeito que estava acelerada, porque a economia também tem disso, ela acelera e chega a um patamar que ela tem que desacelerar. Isso aí é a cadeia econômica, sempre foi assim. Então agora, ao invés de ter uma guerra, como já tivemos de onde, né, o karma é muito maior, a gente está tendo isso. A ciência está avançando muito, entendeu? E os hospitais, e está todo mundo assim, acho que está todo mundo no mesmo barco. Então, é essa união e essa troca das coisas científicas, entendeu? O que vai fazer isso um mundo melhor. Então, eu só não podia passar batido, porque você falou uma coisa muito, muito importante. E também, desculpa. Não, pode falar, Margarida. E também a sensação que eu tenho que a gente está indo para um plano que vai separar o joio do trigo. Entende? É como se a gente está na obrigação de melhorarmos como seres humanos. Entende? Então, até aquele que não enxerga, às vezes, nenhuma religião, não acredita em Deus, tudo. Não sei, eu tenho a impressão que nós estamos caminhando para a separação do joio do trigo. Porque a coisa está tão clara, né? As situações atuais estão tão claras em termos de amor, de doação, de respeito, que não vê quem não quer. Muito bem. Vamos fazer o nosso encerramento agora, o tempo já está chegando no limite. Alguém gostaria de fazer a vibração final e a prece? Eu posso fazer, Luiz? Pode sim. Eu queria convidar a todos para fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento e com a graça de Jesus, nosso amado Mestre,
sentir a presença dele entre nós, o nosso amado irmão mais velho, assim como Deus, nosso Pai de misericórdia, nunca deixou de nos acompanhar. Todos os dias, meus amigos, Jesus caminha lado a lado com cada um de vós. Ampara-os nos dias mais difíceis, compadece de suas dores, conforta os seus corações, mas também se alegra com cada passo e cada vitória que alcançam. Jesus jamais, meus amigos, abandonaria os seus amados. Somos como as crianças que Jesus acolhia em seus braços. A humanidade, meus amigos, ainda se porta como essas criancinhas. A nossa infância espiritual deve ser amparada e educada com amor. Não se esqueçam de que é com o amor que conseguiremos caminhar, que conseguiremos melhorar, mas acima de tudo, trazer a paz aos nossos corações. Por isso mesmo, continuemos orando, continuemos servindo, mas acima de tudo, a prioridade máxima é olhar para si, curar as suas feridas e auxiliar a todos com muito amor e paciência. Não se esqueçam de manter o coração vivo, com fé, esperança e bom ânimo. E rogo-lhe, meus amigos, que possam orar por todos aqueles que ainda não despertaram, por todos os irmãos que necessitam da luz do Cristo, que necessitam sentir que existe sim um amor de um Pai que nos guia e nos ampara. Que Jesus possa ser presente na vida de vocês, mas que vocês possam senti-lo acima de tudo, todo o tempo, ao vosso lado. Uma semana abençoada, cheia de paz e amor, até o nosso próximo encontro. Sigam com os corações em paz, porque Jesus está convosco. E que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Luiz, seu microfone está no mute. Meu microfone sempre tem defeito, ele fica mudo quando eu falo, por esquecimento. Mas dá para perceber a presença dos amigos espirituais nas nossas vidas, né? Como agora, por exemplo, esse amigo que se manifestou e deu essa orientação para a gente. Então é isso. Obrigado aí pela presença e que Obrigada, sigamos boa noite. firmes e fortes, tá bom? Boa Boa noite noite. a todos. Tchau. Tchau. Luiz, Oi, pode falar. eu vou terminar de